O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Eu quero apenas ler um versículo. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios no reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Amém. Pode sentar. Temos uma palavrinha aqui para o nosso encerramento do culto. Não vou praticamente pregar, mas a gente vê que a maneira de Deus, o método de Deus trabalhar é sempre falar e deixar aquilo escondido. Foi o que sempre ele fez, até no seu dia. E os discípulos ainda estavam a perguntar: por que falas por parábola? Por que falas de uma forma que os outros não entendem? Por que falas por comparação? Esse povo não sabe nada disso. Então Jesus clareou para eles: a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu. Tem gente que não adianta clarear nada para eles. Jesus sabia que no seu dia não adiantava ele falar claro para aquele povo, era melhor falar em parábola e deixar até os discípulos voando. Por que falas em parábolas? É porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu. A estes outros não é dado conhecer. Então não é que nós somos melhores, nós temos que ser agradecidos em cada ponto que Deus pôde abrir nosso entendimento e conhecer, sair da Trindade, conhecer a primeira e segunda etapa do irmão Brana e depois conhecer a terceira etapa. E por que falas em parábolas? Porque não clareou a terceira puxada? Porque não disse para alguém? Porque isso não é honra de ninguém. Por isso Deus disse: não diga a ninguém. Não é honra de ninguém, mas nós devemos receber isto pela graça de Deus. Ele tem dado o privilégio de nós conhecermos o que ele falou também por parábolas nos Estados Unidos. Não era para os Estados Unidos, a vós, que eram os eleitos, é dado a conhecer, mas os outros que não são eleitos, é melhor que não fale nada da terceira puxada. Não diga nada a eles. A gente nunca vai crer nisso, irmãos. Esse povo nunca vai crer. Não vai, porque eles pensam que tem, assim como os pentecostais pensam que tem, os da mensagem pensam que tem, os que saíram de nós pensam que tem. E não vai você ficar seguro em pessoas de nome, de renome e de fama no nosso meio, certo? Se você ficar seguro neles, você cai igual a eles, porque a eles não é dado conhecer os mistérios da terceira puxada. Não é dado a conhecer aquele que se humilha, aquele que não começa, mas que vai até o fim. Irmão Brana mostra, começar, Judas começou, mas não pôde ir até o fim, certo? Aqueles homens do tempo de Moisés começou, mas não pôde ir até o fim. E estes são esquecidos por Deus, deixados por Deus. Não vai fazer nada por eles? Já fiz e eles rejeitaram. Já realizei milagres e eles rejeitaram. Tudo ali no Egito, certo? O que Deus fez em Jesus,
eles rejeitaram. O que Deus fez em Brana, eles rejeitaram. Agora, nós não temos nada senão só repetir. É como nós viemos do pentecostalismo, nós repetimos o que Pedro, que Paulo pregaram, certo? Agora, nós estamos repetindo, cada pregador tem que fazer isso, repetir o que William Branham pregou. É o que nós temos que fazer, é repetir. E repetindo aquilo da forma que o irmão Branham pregou, vamos ser esclarecidos nesta parábola da terceira puxada, certo? Pregando o que o irmão Branham pregou. Você não precisa pregar nada novo, não existe nada novo na nossa mensagem. Simplesmente pregando o que o irmão Branham pregou. Não me diga que o irmão Branham te disse o que era a terceira etapa. Você nunca soube. Nunca o irmão Branham iria dizer qual era o novo nome. Então, nunca saberíamos se não fosse uma direção do Espírito Santo. Agora, tem que ser claro, o irmão Branham diz, o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz no dia dele, aí, o que é que eles poderiam chamar o irmão Branham? De Jesus Cristo. Por quê? Porque o irmão Branham falou, o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Mas não era do jeito que eles estavam entendendo. É que o Senhor Jesus Cristo estava realizando aquela obra através do Elias, do ministério daquele dia, e eles não entendiam, e não era Branham, era o Senhor Jesus Cristo fazendo aquele ministério. Eu não poderia nem falar que hoje seria Branham fazendo, porque Branham já partiu. Mas o mesmo Espírito que pregou os 7 selos é o mesmo Espírito que poderia dar claro para nós a terceira puxada. É o mesmo Espírito, mostrando aquilo em parábolas e depois falando só para os eleitos. A voz é dada. Os outros não, mas por que não diz que o novo nome é Branham? Porque pregou tantos anos e nunca diz Branham, que o novo nome é Branham. Por que não clareou essas coisas mais para nós? Por que não diz para um que andou contigo? Porque Deus proibiu. Não diga a ninguém. Então a gente vê, depois de muitos anos, depois de 50 anos, vamos dizer 40 anos, e para 50 anos, a gente vê o que o irmão Branham não podia dizer para ninguém, para uma pessoa, o irmão Branham tinha pregado e deixado a coisa em parábola para o povo dos Estados Unidos. Ficou nas fitas em parábola, ficou nas literaturas em parábola e está até hoje. Agora, a voz é dado conhecer a terceira etapa. A voz é dada, mas o que são os 7 trovões? A voz é dado conhecer os 7 trovões. São as revelações contidas nos 7 selos. A voz é dada a conhecer. Certo? E onde está? Laodiceia 38, está dentro da mensagem. O que acontece para poder revelar os selos? Então é simples, estava escondido. Os selos foram revelados, mas foi escondido os acontecimentos. Aquilo que era o mistério, eram os acontecimentos, a era terminar, o último eleito entrar, o cordeiro sair do trono, não ser mais intercessor. Quer dizer, foi tão claro, mas era parábola. Eles até agora não entendem e não vão entender, certo? Que tenha capacidade no nosso meio e nem no meio da mensagem. Vocês não têm que estar seguros. Vocês têm que ter convicção própria, revelação própria, que a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas porque o fulano deveria conhecer? Não, a ele não foi dado. Ah, mas eu queria tanto que o irmão, a irmã fulano, eles estivessem. Eu também queria, mas não foi dado a eles. Jesus também queria, mas não foi dado a eles. Moisés queria, mas não foi dado a eles. Então, tinha que deixá-los morrer até abrir a boca, engoli-los, mas não podia salvá-los.
pôde trazer até certo ponto, mas não podia mais. Deus pôde trazer o povo até a terceira puxada. Até onde? Até onde não diga a ninguém. Mas ele não pode fazer mais nada. Aí ele fala em parábolas sobre terceira puxada, e todo mundo lendo os selos, fica esperando isso um dia acontecer, e o irmão Brana dizendo depois, isso aconteceu lá, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, os ungidos 262, tradução da voz de Deus. Quer dizer, tudo foi falado, tudo foi esclarecido, mas era parábola. Era parábola. Eu mesmo, até o ano 2000, não entendi nada, porque era parábola. E se Deus fez conhecido a parábola, agora a nós é dado conhecer os 7 trovões, o novo nome, o ministério de Elias, e sem os quais você nem convertido é. A Bíblia mostra, e o irmão Brana veio trazendo isto, que são estes mistérios dos 7 trovões revelados, é que converterão os corações dos filhos aos pais. Muita gente que pensa que é filho, não é. Você pensa que o indivíduo é filho, não é. Você pode olhar o DNA deles aqui, é 7 selos, 7 trovões, novo nome, e aquilo não dá nada. Eles não são filhos. Eles podem andar conosco, comer conosco, dormir conosco, regozijar conosco, mas não são filhos. Vai fazer o quê? Quantas pessoas são desse jeito? Aí vai ver o DNA deles, não tem nada de 7º anjo, não tem nada de revelação, não tem nada de trovões, e isso daí são partículas do sangue. Entende? Cada coisa dessa são partículas do sangue que dá o DNA espiritual do indivíduo. Ele não vê aquilo porque ele não é filho. Mas eu queria que ele fosse filho, não adianta. Deus não pôde fazer isso. E ele não pode fazer. Ele só faz a quem o Filho o quiser revelar. Por que não faz para todo mundo igual? Está fazendo acepção de pessoas. Não, é só para quem o Filho quiser revelar. Já foi estabelecido isso daí. Não pode ser revelado a mais ninguém. Entende? Vocês veem, os pentecostais são pessoas tremendas, abençoadas, que até hoje estão pulando, gritando, falando língua estranha e dizendo que Deus fala com eles. Eles não sabem nem o nome do Pai. O povo da mensagem é a mesma coisa. Deus falou com eles, mandou um profeta para eles, mas eles não sabem o que são os selos. Eles não sabem que a terceira etapa já foi revelada, que o novo nome é Brana. Eles não sabem que o novo nome era Deus estando num homem, tinha um novo nome, e não o nome Jesus. Não podia chamar William Brana de Jesus, como chamaram, por isso o irmão Brana parou de pregar, porque o novo nome não é Jesus. O novo nome é Brana. Já era segredo desde aquele tempo, era um mistério. Outros vieram e batizavam em nome de William Brana, que isso também é uma doutrina do diabo. Não se pode batizar senão no nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode batizar em nome de Pedro, em nome de Paulo, em nome de ninguém. Você não pode batizar senão no nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele quem morreu, verteu o sangue, e é para perdão de pecados, e tem que ser o sangue de alguém que é superior ao nosso nascimento. O nosso nascimento é sexual, o nascimento de todo profeta foi sexual, mas o nascimento de Cristo foi sobrenatural. Então, nunca muda. Tem coisa assim que você não muda. Não pode mudar o batismo. Mas Deus mudou o nome. Mas esse é problema de Deus. Por quê? Porque como Jesus ele veio e falou com os judeus, que era Yeshua, Yehoshua, Hamashia, ele estava falando com o judeu. Mas agora não, agora ele está falando com o gentil. Certo? Naquele tempo ele visitou os judeus, agora não. No entardecer ele visitou os gentios através de um profeta gentil com um nome gentil e Deus encarnado num gentil. Um gentil levaria seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. E qual gentil que levou o seu nome?
Nós já sabemos. Agora, por que eles não sabem? Porque Deus falou em parábola. Irmão Branham fala em parábola. Para nós está claro. Ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. Tão claro, certo? Abraão restaurado, 157. É tão claro, mas é parábola. Ele é Jeová Deus na minha carne, isso quer dizer, essa carne que é o corpo do Jeová. Não, mas espera lá, não é Jesus. Jesus foi lá no amanhecer, mas é que no entardecer haveria um novo corpo. E aqui está o corpo que pregaria aos gentios. Veio um profeta, e eles não tomaram conta disso, não perceberam, porque a eles não é dado conhecer os mistérios do reino do céu. Não adianta a gente chorar por ele, jejuar por ele. Você não vai para casa e fala, oh Deus, eu vou jejuar para o irmão, para a irmã. Não vai morrer de fome para alguém que não é de Deus. Você tem que saber que se você é de Deus, está tão claro na Bíblia, o Filho traz você ao Pai. Se você não é de Deus, o Filho não traz você para o Pai. Ele morreu para salvar aqueles que nele crê. Ele deu a vida para aqueles que nele crê. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele tem que crer. O indivíduo não crê, a pessoa não crê. Não vai você ficar morrendo por uma pessoa, se esgotando por uma pessoa, que esse é o nosso defeito. Como seres humanos, amar a todo mundo, mas não pode andar com todo mundo. Você ama todo mundo, ama todos os irmãos, mas não pode andar com todos os irmãos, porque cada um vê Deus de um jeito. Então você não pode andar com eles. Isso é bíblico. Como andarão dois juntos, se não estiver de comum acordo? Então não estamos de acordo, não podemos andar juntos, mas também não temos que odiar. Amamos, mas não podemos andar juntos. Certo? Deus te abençoe, Deus te ajude, e que isso não seja parábola para você, mas vai continuar sendo parábola para a gente que já esteve no nosso meio, comeu, bebeu, dormiu conosco, sabendo da mensagem, sabendo da verdade, mas não pode admitir. Até Apocalipse 10, 8 a 11, nem irmão Branham nunca leu para o povo. Mas se você vê todo o cumprimento da promessa, irmão Branham lia Apocalipse 10, 1 a 7. Porque era o mistério da terceira etapa. O mistério da terceira etapa era a parábola que ficou ali, que o irmão Branham não tocou nela. Certo? O irmão Branham não tocou, e se o irmão Branham comeu o livrinho, não pôde dizer a ninguém. É isso que Deus falou para ele, não diga a ninguém. E é o que ele não disse a ninguém. Me diga, o que foi que ele não disse a ninguém? A terceira etapa, ele não disse a ninguém. Ele não disse, esse é um ministério desse dia, Apocalipse 10, 8 a 11, ele não disse a ninguém, não podia dizer a ninguém. Aquilo é parábola, está na Bíblia, tudo cumpre, mas faltou aquilo para cumprir. Não diga a ninguém, porque depois desse cumprimento aí vem Moisés e Elias, e estamos aqui aguardando agora um tempo que Moisés e Elias vêm para os judeus, e nós temos que ser raptados. Essa igreja, nessa hora final, ouve a mensagem, é preparada e é raptada. Amém? Pai Celeste, te agradecemos pela oportunidade. A gente parece que não aguenta ficar sem falar. E está aí, Pai, mais um pouquinho, um golinho daquilo que o Senhor sempre dá para nós. E não é porque somos bons e entendemos, não. E a gente sabe que quando a gente está doente, tem aquele inimigo que está pronto a ver nós no caixão. E o Senhor levanta nós ainda do monturo, o Senhor dá força, dá graça para poder testificar desta palavra que não é nossa. Estamos aqui para dizer uma coisa que o irmão Branham não podia dizer no seu dia, e que o Senhor não levantará o irmão Branham para dizer o que ele não podia dizer.
Se ele não podia dizer, então não era ele. Se o Senhor Jesus não pôde dizer, não foi o Senhor Jesus quem disse. Ele disse em espírito dentro dos apóstolos. E assim é o que Deus diz em espírito, aquilo que o irmão Branham não pôde dizer dentro de nós. Estamos agradecidos por sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.